Episódio 3. A história começa no porto de Metrópolis. Algumas pessoas estão transportando mercadorias de um container para um caminhão. Uma mulher com uma máscara pergunta ao homem se ele não está preocupado que o Superman possa aparecer. No mesmo instante, a alça da bolsa em que ela carregava a mercadoria se rompe. Vemos que o rompimento foi causado por uma flecha verde, que vai parar em um dos containers. A pessoa que atirou a flecha fala que se sentiu ofendido. O Arqueiro Verde aparece e diz que já estava chutando bundas desde antes do Azulão aparecer com aquelas calças extravagantes. Um dos homens ordena aos subordinados que matem o Arqueiro Verde. A chuva de tiros começa e Oliver se defende com um salto olímpico, desviando das balas que eles atiram. Ele diz que se sente um pouco menos ofendido por terem lembrado dele, enquanto se esconde atrás de um container. Um dos marginais pergunta como poderiam esquecer o rostinho bonito dele e o chamam pelo sobrenome. Isso indica que ele conhece a identidade secreta dele. Ele sai detrás do container e dispara cordas, prendendo a mulher que falou inicialmente sobre Superman. Um deles grita que são 11 contra 1, mas Oliver responde que não se importa com essa desvantagem, enquanto desvia das balas. Os atiradores o encurralam e ele pergunta se eles não têm lido as colunas sociais. Um dos marginais diz que Oliver não tem estado por fora da cidade por meses e está casado. Ele comete o erro de chamar a parceira do Arqueiro Verde de insignificante, o que irrita ele de verdade. Oliver calcula a mira e atira uma coisa no céu. Os atiradores pensam que ele errou, mas chove um monte de pedaços de algo verde do céu. Oliver diz para não falarem da esposa dele. Cada pedaço gruda em um dos marginais, dando choque em cada um deles. Enquanto tomam choque, o bandido que tinha falado o nome dele antes diz que aquilo foi um ataque e que irá processá-lo. Oliver diz para ele que ele deixe que seu advogado ligue para o dele. Quando Oliver pensa que acabou, ele vê um dos marginais em cima de um dos containers segurando uma RPG. Ele mira bem no arqueiro e dispara. Na mesma hora, o Superman aparece na frente do foguete lançado, deixando que ele exploda em seu peito para proteger Oliver. Os dois trocam de roupa rapidamente e encaram os marginais amarrados e pendurados. Eles conversam enquanto a polícia tenta levar os bandidos dali. Oliver diz que acha que Clark perdeu o seu convite, mas não consegue decidir se esse convite é uma obra de arte ou um buquê de marginais pendurados. Clark diz que seus dois trabalhos já são mais do que suficientes, e Oliver diz que são 3, se ele considerar o trabalho de conviver com a Lois. Os dois saem andando na rua enquanto conversam. Oliver diz que achava que Superman estaria por aí apertando mãos e beijando bebês, mas Clark diz que a última coisa que quer parecer é exibido. Sarcasticamente, Oliver diz que não vê como alguém poderia pensar nisso. Clark diz que, só para deixar claro, o Superman nunca beijou um bebê, mas Oliver pergunta se Clark Kent já fez isso. Clark diz que teve um bebê explosivo uma vez, mas ele acha que isso não conta. Oliver diz que um bebê explosivo não é o tipo de coisa que ele encontraria em Star City. Clark diz que as encrencas sempre irão acompanhar Oliver, enquanto os dois apertam as mãos. Oliver diz que vai sentir falta dele e os dois se despedem. Oliver diz que, para ele partir, só falta Chloe. A cena corta para a torre de vigilância. Chloe está no computador. Alguma coisa que ela está fazendo está com progresso de 60% e ela reclama da demora. Na mesma hora, Lois chega oferecendo uma pausa para um café. Chloe diz que só está tentando descobrir mais sobre aquela fenda que Superman viu na órbita da Terra quando salvou os astronautas. Chloe pede desculpas por ter alugado o noivo dela para esse salvamento, mas Lois diz que eles irão se casar quando o mundo não estiver explodindo e ela não estiver escrevendo sobre o mundo explodindo. O progresso do computador sobe para 80% e elas continuam conversando. Chloe diz que Oliver está cuidando das empresas e colocando hubs da torre de vigilância em várias cidades do país. Lois comenta que Chloe estaria trabalhando na Gazeta de Star City.
Lois tenta entregar o café para Chloe quando o computador termina de fazer o que quer que estivesse fazendo. Uma voz eletrônica diz: Korolev acessado, indicando que suas informações já estariam disponíveis. Chloe acessa as câmeras da estação espacial russa no momento do acidente. As duas veem algo na tela e ficam espantadas. Lois pergunta do que se trata e Chloe responde que aquilo é a prova que ela não irá sair da cidade tão cedo. A história termina com as imagens das câmeras mostrando que algo ou alguém veio para a Terra durante a tempestade espacial. Se você curtiu esse vídeo e gostaria de ver mais, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Assim você dá aquela forcinha para a gente continuar com esses episódios de Smallville. Então, nos vemos em breve.